Nutricionista natural, viajando por Portugal. O que eu como? Como um frugívoro, como alguém que vive de comida crua. Fica aí para se ligar quanta fruta diferente e gostosa eu comi em Portugal e como eu treino. Hambúrguer do Kel, desmanchou um pouquinho no caminho, mas trouxe pra cá. Milho doce, berinjela, espinafre, que esse aqui é espinafre diferente do brasileiro, é o baby spinach, que dá pra ser comido cru e com muito gosto. Suco de laranja, espremido na hora, alface, aipo, cogumelos, mais cogumelos variados, couve-flor, tomate diferentes, pretos, avocado, brócolis, temperos verdes. Essa vai ser uma parte da janta. Toma mais frutas! Almoço aqui em Portugal. As frutas estão muito maduras, mas eu gosto assim. Então bastante figo. Tem um pêssego paraguaio que eu já comi pela metade. Tem nectarina, um outro tipo de pêssego. Muito morango, framboesa. Essa daqui tá batidinho. Damasco, tomate azul, cereja e duas variedades de ameixa também. Uma parte do almoço de hoje vai ser assim, gravando um vídeo de figo e devorando os famosos figos verdes pingo de mel. Então, um abacateiro, olha, um abacateiro aqui. Sim. Castanheiro, cerejeira, castanha portuguesa. Não? Castanha portuguesa? Ah, legal, legal. Castanha caqui, maracujá. Caqui aonde? Ah, esse aqui é caqui, né? E o maracujá preso nele. Olha os caquizinhos pequenos já crescendo. Olha o tamanho da abóbora. Uau! Que legal. Feijão verde. Ainda está em flor, este aqui ainda está atrasado. Mas já tenho lá em baixo, depois nos médios. Isso aqui é uma figueira, né? Tem uma folha de figo aqui. Nogueira. Não, mas isso é figo. Não, estou a dizer esta. É, Isto aqui sim. Isto aqui é figueira. É, eu sei reconhecer a folha. E esta maçã é muito boa também. Estas maçãs aqui verdes. Muito legal. O Que é aquilo lá? Ameixa rosa ou é pêssego aquilo lá? É ameixa. Aí tem ameixos abrunhos, chamados. É um ameixo. É um ameixo aqui. O meu pai é da nossa equipa. Estes são árvores todas do meu pai. Sim, também tem aqui um mirtilozito pequeno, também. Mirtilos biológicos também. Alface. Muita gente não viu comendo couve do quintal. Vou quebrar meu jejum agora 2 horas da tarde, tendo entrado em jejum 5h30 ontem. De hoje vai ser assim, ó. Ainda tem melão. Júlio já foi atleta de futebol, agora é professor de tênis e atleta também, né? E você come muita fruta vegetal. Sem dúvida. É a maior parte da minha alimentação é frutas e vegetais. Nada industrializado. Nada. Só quando alguém me consegue corromper. E no final das contas e pouca proteína animal, né? Pelo que você falou, só peixe. Agora estou numa situação de comer menos proteína animal, sim. E tá de boa. Tranquilo. E Estou com uma performance fantástica. Olha o almoço de hoje. Banana com semente de chia. E eu comi os figos verdes. Cláudio vai ser minha cobaia hoje, vamos ver o que ele vai achar da sopa. Opa, vamos lá. Tá bonito. Gente, sobremesa, damasco, caqui e cereja. Sopa tava boa? Tava deliciosa. Aí, ó. Olha isso, o maior melão que eu já comprei na vida. Tamanho do melão. 7 quilos, praticamente. Primeira vez provando essa variedade diferente de tâmara. Vou ver o nome que eu já até esqueci. Comprei aqui em Portugal. E o melão e o figo. Vamos. Nota 10. Duas horas debaixo do sol jogando tênis. Vamos comer framboesa. O mirtilo é uma planta que... Cereja.
Nunca tinha visto Isto árvore de supostamente já cereja. devia ter cereja. Aí, ó. Olha os cachos de uva, as parreiras. Olha que lindo. Nunca tinha visto assim. Uma plantação de mirtilo, ou seja, da blueberry. Estamos na casa do Júlio, agricultor de mirtilos biológicos, ou seja, orgânicos. Eu vou te mostrar como é colher mirtilo do pé. À vontade de ficar aqui o dia todo. Então, como é plantar mirtilos biológicos? E o que te levou a plantar? Para além de gostar da natureza, é um fruto que eu aprecio bastante e tem bastantes propriedades boas para o nosso organismo, potenciar o nosso organismo, digamos assim. E então é uma paixão, não só os mirtilos, mas as árvores em si e as frutas em geral, que é a base da minha alimentação, é frutas e plantas. E você é um professor de tênis, né? Exatamente. Já foi jogador de futebol semi-profissional. Sim, sim. Então é muito ativo fisicamente. Sim, muito ativo, tenho uma qualidade de vida superior porque tenho muito cuidado com a minha alimentação e somente coisas para dentro de mim que sejam de facto boas para mim e para o meio ambiente, digamos assim. No final dos contos você não sente nenhum prejuízo por comer primariamente fruta e vegetal. Bem pelo contrário, mais clareza mental, mais resistência física. Baixo percentual de gordura. Sinto fisicamente estou muito superior às outras pessoas e com quem convivo e não fazem uma alimentação tão regrada e por aí vai. Ficámos aqui a falar o dia inteiro sobre isto. E os mirtilos? O que você faz? Você falou que quantos quilos você colhe aqui? Ora bem, tem sido uma média de 400, 500 quilos, porque faço uma produção biológica. Quero expandir a plantação para ter mais árvores e poder chegar a um produto melhor à casa das pessoas, porque a maior parte das pessoas nem sabe o que é o gosto de um verdadeiro mirtilo. O mirtilo que é colher maturação, digamos assim. E pronto, entrego saúde em casa e algumas pessoas nem sequer têm noção do que é entregar a saúde em casa. Não sabem o que é comer uma fruta de verdade com uma verdadeira maturação. Normalmente as pessoas não gostam de fruta porque comem fruta do supermercado que ela é colhida verde e depois não apanham as propriedades que a fruta tem e merece ser enaltecida. E não morreu ainda não? Não morri, nem De comer fruta? Nem vou morrer, de certeza absoluta. Não está sofrendo de síndrome metabólica, diabetes por comer muita fruta? Nada. Como tipo 10 kg de mirtilo por dia, 10 tamanhos estou a exagerar, 5, pronto. Aí, ó. Lindo, natural, que protege tudo, não só a nossa saúde, mas como o meio ambiente e a vida em si. Tamanho das couves. É uma plantação de couve. Olha, abóbora, couve roxa. Exato, tem vários tipos de penca. É uma penca que não existe. Isto é cobrou, Exatamente. É que parece uma folha de repolho, né? na minha opinião. Mas isso não tem protegido. Pô. É. Tamanho do pêssego. Isso aqui é uma delícia. A Adriana também adora isto. Este aqui esquece. Este aqui temos que colocar mais. E ontem eu recebi um grande presente da Janaína, uma aluna minha. Olha que querida, ela faz tudo isso, ela me deu um monte de presente. Primeiro foi meus crackers, que ela aprendeu aqui no canal, eu vou botar aqui nos cards na descrição. Olha que legal os crackers que ela fez pra mim. Olha que top. São crackers de aveia, você vai aprender aqui no canal, mas lindo, né? E aí, ela deu um presente pra Dona Thaís, ó. Dona Thaís com carinho. Sabonetezinhos artesanais lindos. E ainda embalados. Magnífico. Muito bonito. Dona Thaís, tenho certeza que vai amar. E ainda paninhos bordados. E olha isso. Ela me deu, acho que tem 1 kg de tâmara médio aqui. Literalmente a tâmara mais gostosa que tem. Olha, ó. Pêssego colhido do pé orgânico, ameixa orgânica, mirtilos, cereja, mirtilo também colhido do pé, cogumelo champignon, melão galia, melão cantaloupe, só que são melôs, eles são menores aqui, né? Caqui, mais pêssego colhido do pé, tomate coração de boi, figo pera, mais figo pera, abacate, mais cereja. E esse tomate azul, que na verdade é preto, tangerina, e um frugívoro faminto depois de 2 horas de atividade física. E grão de bico ali também.
Estamos juntos novamente. We're together. Como dizem aqui em Portugal, epa! Quem criou isso? Deus, a natureza, quem quer que seja, criou a perfeição. Figos pingo de mel. Talvez a melhor fruta do mundo. Difícil de dizer, mas mora no meu coração. Comprinhas de hoje, olha, figos verdes, 3 euros o quilo, abobrinha gigante que eu ganhei, melão 1,10 € o quilo, kiwis, nectarinas, mais figos pingos de mel, só que eles estão batidos e mordidos, que alguns eu mordi só para mostrar por dentro, pêssego que eu colhi da horta, tomate preto, ameixa, pêssego paraguaio, que é esse redondo aqui, que parece uma rodela. As nectarinas estão muito boas, damascos, abacate, tomate, pepino, figo preto, figo roxo, né? Tâmara, mais figo verde. Depois de 2 horas de tênis no sol, esse cara aqui estudou comigo desde que a gente tinha 10 anos de idade, ou seja, na 4ª série. E tu viu eu mudando, Tony. Tu viu eu ficando magro pra caramba, a gente jogando tênis naquela época, todo mundo me xingando porque eu tava virando frugívoro. O que tu tem a dizer com isso? Hoje em dia, 17 anos depois. E ele foi um dos que nunca me criticou, ele entendia. Ó, só pra dar um panorama, a gente costumava jogar tênis, pronto, no início da tua jornada. Você tinha acabado de traduzir o livro do Dr. Graham, tá ligado? Aí, ó, ele se lembra. E tinha mudado a sua alimentação também por conta da tua saúde. E, cara, o Coraça sempre foi... Pronto, né? Ele já cansou de falar isso, então não, isso não é novidade pra ninguém. Também não é uma ofensa, mas é a verdade. O Coraça era um nerd, que é um nerd e lesado ao mesmo tempo. Descoordenado. Baixo rendimento, ia péssimo na escola. Também outras coisas, mas isso eu também não posso falar tanto. Mas eu acho que eu ia pior do que todo mundo disparado. Mas, tipo, cara, a gente jogava tênis na época que ele tava começando. E eu já via muito empenho, tipo, lá na época de escola, moleque. A gente jogava muito na época assim, nos 15. Ele ia naquele clube Costa Brava, lembra? Sim. Com o Rodrigo, a rapaziada. Aí jogava muito ali na época dos 15. E ele tava muito empolgado querendo jogar. Mas com 18, 19, na época que ele tava estudando, ele já tava melhorando. E hoje, esse tempo todo depois, o cara me deu uma surra, mano. O cara me deu uma surra de 3-0 aqui. E tá jogando bem pra caralho, então até um papo que ele fala pra caralho, eu vou falar pra ele aqui. Não existe, mano. Esse negócio de memória muscular e... se você nunca fez isso na sua infância, começa a fazer agora, você vai ver. Esse cara teve um resultado absurdo. Tá jogando muito bem, mesmo. Tá difícil trocar a bola com o cara. E, cara, vale a pena fazer esporte e uma alimentação mais crua possível, mais natural possível. E tu convivendo lá atrás e convive agora, tu sabe, eu era muito descoordenado, baixo rendimento total. Sim. Pô, a gente jogou 2 horas no sol de boa, tranquilo. Amanhã a gente vai jogar de novo, sim. Coordenação melhorou, eu tô envelhecendo, né? Tipo, geralmente quando as pessoas envelhecem a gente perde capacidade física, neurológica. Às vezes você tá melhorando. Então, tô melhorando. Eis a questão, galera. Quarentão total, vivendo de fruta e vegetal há 17 anos praticamente, 39 dias de jejum há quase 1 ano atrás e ó, o shape tá em dia. Não fica enorme, não adianta, pode chamar de frango aí, bota frango no comentário, bota frutinha, bota o que for. Mas esse é o nosso tamanho normal, até fisiculturistas da década de 50, 30, eram pequenos, tinham 70 quilos aqui, muito bem distribuídos. Tupi de figo, melão e pêssegos e nectarinas. Vou almoçar com meus 2 queridos amigos aqui. Em Portugal a gente tá Oliveira de Frade. Oliveira de Frade, interior de Viseu. Por favor, se apresenta. Ah, não, você já se apresentou, né? Agora apresenta aqui Gil. Gilceia. Esposa do Tony. Vamos fazer um rango aqui. A gente tem o nosso estrogonofe de cogumelo, que tá uma delícia. E a Gil já vai na saladinha de grão de bico. Grão de bico e tofu. Tofu. Tofu com berinjela.
Eu vou tacar essa salada E eu também. influenciei um pouquinho. Frugívoro aí. Influenciei um pouquinho, então. Influenciou um pouquinho? Cara, a gente... O cara tá cheio de árvore na coisa, plantando hora pro Onobis e pensando em fazer agrofloresta e... Pois é, né? É tipo isso aí. É o que ele falou. A gente, quando conheceu o Coraça, tinha saído de um comércio de restaurante com hambúrguer artesanal, tá ligado? Com o carro-chefe, né? Do restaurante. Pronto, a gente consumia muita carne, nossa. E hoje nosso consumo de carne é zero. Quer dizer, na verdade, nosso consumo de mamífero é zero. Zero. O que a gente come de vez em quando é peixe, proteína animal e ovo, né, amor? E pronto, de resto é só a infinidade de coisas que a terra nos dá, que é uma infinidade, gente. Legal. Estão plantando, tem figo no quintal. A gente tem muita coisa. Depois a gente vai ter que fazer um vídeo só para isso, põe no card aí, porque esse vídeo vai ser top e tem muita coisa pra mostrar pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, cara, só tenho a agradecer a você, brother, tamo juntasso. Nós, Né? Eu tenho que falar isso aqui resumidamente para não ficar longo, mas 17 anos atrás, quando eu estava no início dessa jornada. Magrelo. Não, você ainda não estava magrelo. Ah, tá. Você estava no início da jornada. Aí depois eu me lembro, a última vez que a gente jogando tênis, pele e osso. Aí tava emagrecendo bem, mas, cara, tava definindo, tava ganhando um shapezinho maneiro. E, cara, eu lembro que a gente jogava tênis de manhã no Alfa e a gente ia caminhando do Alfa até lá o posto 5, 6, onde tu morava ali perto do Beton, tá ligado? Sim. E trocando ideia, mano. E eu lembro que, tipo, eu falo isso com a maior galera que a gente troca ideia hoje, por exemplo, sobre o lance do metano, né? E, tipo, isso aí começou a ser falado, assim, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, muito e tal. Saiu um documentário na Netflix, inclusive, que falava muito sobre isso. E eu falo, pô, eu aprendi isso com o Coraça, cara, há, tipo, sei lá, 13 anos atrás, né? Tipo, há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás eu aprendi isso com o Coraça, a gente caminhava, jogava tênis, trocava ideia. E é muito verdade, né, cara? E tá aí. E naquela época eu lembro que você falava e é verdade. Muita gente já duvidava e continua duvidando hoje. É complicado, mas estamos juntos aí para salvar esse planeta, né? Tamo junto. Vamos. Mangiare! Vamos comer. Colhendo amoras pretas, né? Blackberries. Umas madurinhas aqui ainda. Começando a madurar. O que a gente vai fazer aqui, gente? Kiwi, cara. Quer fazer um vídeo para vocês Kiwi. falando Olha que é uma planta das de kiwi. propriedades do... Um carro aqui, que tem um monte de ameixa no chão, eu vou olhar pra cima, um monte de ameixa pra cima também. Aí, ó. Uma árvore de pingo de mel. E infelizmente eles ainda não estão todos maduros, mas... Segundo! Sowas. Stück kleiner und Stück feiner. Faça chuva, faça sol, eu tô treinando. Então depois de um dia inteiro de trabalho, piscina e figos. Tamarindo doce e muito figo e edamame. Café da manhã aqui no lago. Com essa paisagem. Primeiro dia aqui no Festival da Fruta, Portugal. E se liga nessa paisagem fenomenal. Saúde não é só comer bem, não é só treinar bem, não é só dormir bem. É também estar na natureza, porque isso não é coisa de abraçador de árvore. Os dados científicos hoje em dia comprovam que saúde depende de interação com a natureza em inúmeros fatores. Tocar na terra auxilia a microbiota, respirar puro, sem petroquímico. Cheguei atrasado para o almoço, mas olha, um monte de maracujá. Tinha umas 3 tigelas enormes, sorvete de banana que já derreteu. Abacaxi, maracujá, pimentão recheado, molho agridoce de cebola, risoto de chuchu, um molho de tomate com macadâmia e outro risoto. Um bolo
de banana, manga e gelé de blueberries, mirtilos, meu doce de leite, um creme de chocolate e trufas de chocolate. Aqui, can I film everybody or somebody doesn't want to be filmed or don't mind? Yay! So, and can we say one thing before we eat? Let's eat more fruits. Cool? Okay. 1, 2, 3, and eat more fruits! Em português agora. Como mais frutas! Wir essen mehr Früchte! Gostou do vídeo? Então não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, apertar esse sininho para receber nossas atualizações. E além disso, se você precisa da minha ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 10 livros já publicados, nossos retiros presenciais, sempre janeiro e julho, aqui no nosso espaço em Saquarema, meu atendimento nutricional presencial e online. Além disso, tem nossos 6 cursos online, saudefrugal.com.br, e se informa já. Quer ver mais vlogs do meu dia a dia e frutas raras? Clica nesses vídeos.